Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Descomplicando com a Prof. E o papo hoje é super legal, bem prático, que você vai aprender a calcular o gasto calórico do seu aluno num treino aeróbio a partir do VO2 máximo. Hoje nós vamos bater um papo aqui. Eu trouxe um estudo de caso para ensinar vocês a quantificarem, estimarem o gasto calórico do seu aluno durante um treino. Então, um exemplo bem prático para você que tem dúvidas aí de como calcular gasto calórico, como utilizar VO2 máximo. Então, o Descomplicando com a Prof vai ser exatamente para descomplicar isso, tá ok? E, com isso, a gente conseguir fazer com que a qualidade da educação física ela sempre melhore, né? Porque o meu propósito aqui é exatamente esse: formar, né? Ajudar colegas profissionais de educação física, personal trainers, a se tornarem cada dia melhor, serem referência, terem sucesso dentro da profissão, porque afinal de contas a gente tem muito que contribuir aí, né? Com a população, com o nosso aluno e gerar transformação mesmo, tá ok? Eu vou pontuar, eu trouxe, na verdade, um estudo de caso bem específico, mas que a gente consegue conversar uma série de coisas aqui da nossa prática profissional, tá bom? Gente, então vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela aqui, que eu trouxe o terror, né? De muitos da educação física que se assustam quando vem cálculo. E vocês vão ver como é simples. Deixa eu compartilhar em outra tela aqui que vai ficar melhor, tá? Como é simples. E a gente precisa saber fazer esse tipo de cálculo, porque isso faz com que você monte um treino para o aluno e torne esse treino muito mais individualizado e específico. Então, essa é a grande diferença, né, de um personal trainer que vai entregar resultado de verdade. Tudo começa com a montagem do programa de treino ali para o aluno. Então, o que acontece? Eu preciso pensar o seguinte: eu preciso pensar o que eu faço de diferente do meu colega para gerar resultados diferentes no meu aluno que vão trazer o quê? Uma valorização aí na minha hora-aula, que é o chamado valor. Mas olha só, antes da gente entrar aqui no estudo de caso, que eu quero ensinar para vocês como calcular, né, esse gasto calórico, a gente precisa relembrar algumas coisas. Eu vou até minimizar a tela aqui para a gente lembrar de algumas coisas. Seguinte, primeira coisa, o que significa o VO2 máximo? Não adianta eu falar, né, ensinar vocês, porque eu simplesmente vou ensinar como utilizar a fórmula e que tipo de raciocínio que você tem que ter para calcular o gasto calórico ali do seu aluno durante aquele treino, né? No caso aqui eu trouxe para um treino aeróbio, tá? Mas é possível calcular isso num treino de alta intensidade, intervalado de alta intensidade? É possível. É possível calcular dentro de um treino resistido, né, de musculação? Também é possível. Hoje eu trouxe dentro de um treino aeróbio. Mas aí o que acontece? Antes de pensar nesse cálculo, eu preciso entender o que significa esse VO2 máximo. Em outras lives aqui, né, em outros momentos, em outras aulas, eu já falei bastante sobre o VO2 máximo, mas a gente precisa sempre ter isso muito claro em mente, né? Porque eu sempre pergunto isso para os meus alunos. Eu falo assim, gente, o que significa o VO2 máximo? E a maioria me responde da seguinte forma: é o consumo máximo de oxigênio durante o exercício. Mas o que isso quer dizer? Então, a gente tem um volume de oxigênio circulante, certo? E aí,
Aí a gente precisa pensar em quem? No sistema cardiopulmonar. Então, eu não consigo pensar apenas em consumo de oxigênio, pensar apenas em sistema respiratório sem lembrar do sistema cardiovascular. Afinal de contas, os dois trabalham juntos. Os dois funcionam como uma unidade acoplada. Então, eu preciso entender muito bem como que acontece a circulação sistêmica e a circulação pulmonar e como que acontece o transporte de gases. Que gases? Oxigênio. E quem que é produzido no metabolismo aeróbio? Produto final, CO2. Então, só aí eu já estou te chamando a atenção para um raciocínio integrado, que é isso que eu priorizo aqui, né? Com todos os meus conteúdos, eu quero fazer com que vocês tenham um raciocínio integrado. Quando eu digo raciocínio integrado, é porque eu não consigo separar os sistemas, eu não consigo separar, pensar em coisas isoladas. Então, se eu quero calcular um gasto calórico dentro de uma atividade, dentro de um treino, eu preciso entender qual que vai ser a relação disso com o metabolismo. Entende? Então, daí eu já crio essa linha de raciocínio. Então, quando eu penso em VO2 máximo, né, o VO2 máximo ele é dado pela equação de Fick. O que é a equação de Fick? Débito cardíaco vezes diferença arteriovenosa. E o que é o débito cardíaco? Débito cardíaco é o quê? Frequência cardíaca vezes volume sistólico. E o que é o volume sistólico? É o volume de sangue ejetado a cada sístole ventricular, que vai levar sangue com oxigênio para todos os tecidos. Se a gente está falando de exercício, é o que vai levar oxigênio para quem? Para as células musculares ativas, que estão ali durante o exercício, consumindo oxigênio para produzir energia para a contração muscular. E aí, quando se consome esse oxigênio para produzir ATP, além do ATP, eu tenho formação de quem? No metabolismo aeróbio, tem formação de dióxido de carbono, que é o CO2, né? O gás carbônico, e água. E aí, eu já estou falando aí, pontuando os dois gases, oxigênio e água. Oxigênio, desculpe, CO2. Então, se eu penso no VO2, que está relacionado ao débito cardíaco, e a diferença arteriovenosa, o que é a diferença arteriovenosa? É exatamente quando eu tenho a troca gasosa entre o capilar tecidual e o músculo, né? Então, eu tenho aqui o capilar tecidual e logo aqui embaixo eu tenho o músculo. Está trocando ali. O músculo consome oxigênio e produz CO2. Então, o oxigênio passa do capilar tecidual ali, do sangue, para o músculo, enquanto o CO2 passa do músculo para o sangue. E aí ele tem o retorno, né? O CO2 ele retorna ali para o lado direito do coração para ir para a circulação pulmonar e esse CO2 ser expirado, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui em transporte de gases, que o tema não é esse, mas eu preciso pensar nisso tudo. Porque durante o exercício, qual que é o objetivo? Eu aumentar esse consumo de oxigênio. E como que eu faço esse aumento? Como eu provoco esse aumento de oxigênio? Com treinamento. Qual que é a vantagem de se ter um consumo de oxigênio maior durante o exercício? Aumenta o gasto calórico. E se o objetivo é aumentar a mobilização de gorduras, por exemplo, para emagrecimento, esse é o caminho. Então, tá vendo que é uma linha de raciocínio? Então, não tem como eu pensar separado. Então, o VO2 máximo, a partir de agora, você não vai pensar apenas como consumo máximo de oxigênio. Tá, ok.
Mas o que que leva a esse consumo máximo de oxigênio? Eu preciso pensar no débito cardíaco, frequência cardíaca, volume sistólico. E aí, gente, entra mais um item aí, né, predominante, que é o sistema nervoso autônomo simpático, com atividade simpática atuando ali no coração exatamente para aumentar a frequência cardíaca e o volume sistólico, consequentemente aumentar o débito cardíaco, tá ok? Então, eu preciso já pensar nessa base para entender o motivo de fazer um cálculo de gasto calórico. Não é simplesmente decorar a fórmula e fazer sem saber por quê. Mesmo porque você vai reavaliar esse aluno para ver se o treino que você montou para ele foi bom ou ruim. Se você precisa alterar alguma coisa ali ou não. E aí, antes, né, como aqui a proposta, né, o estudo de caso que eu trouxe foi calcular o gasto calórico em um treino aeróbio a partir do VO2 máximo. Então, antes de você começar a fazer o cálculo do gasto calórico, qual dado que você precisa? Do VO2 máximo. Ah, como que eu calculo o VO2 máximo? Você tem duas formas. Ou de maneira direta pelo espirômetro, né? Que aí a pessoa teria que fazer um teste em um laboratório, em uma clínica, né? Com espirometria, fazer um teste de esforço com espirometria, porque aí ia ter exatamente ali a quantidade de oxigênio inspirado e a quantidade de CO2 sendo expirado, e teria ali também, né? O quociente respiratório e também METs. O que é o METs? Unidade metabólica. E aí eu vou mostrar aqui para vocês que para eu calcular o gasto calórico, eu preciso do METs. Mas eu vou ensinar vocês a calcular isso e é bem simples, tá? Não tem nada de complicado. A gente aqui, quando vê um cálculo na frente, a gente já assusta. Mas não tem nada de complicado, é somar, multiplicar, dividir. Apenas isso, tá ok?